Irmãos, eu recebi uma mensagem muito interessante, foi o irmão Cleiton que mandou, e eu achei muito legal e eu queria compartilhar com os irmãos, que é uma palavra de Lutero, o grande reformador. Talvez você tenha recebido aí no teu celular, eu não sei se eu compartilhei no grupo da igreja. Lutero viveu o período da peste negra. Se eu não me engano, a peste negra matou mais de 70% da população da Europa. Imagina, mais de 70% da população. De cada 10 pessoas, 7 morreram, para ficar mais claro. E aí, olha o que Lutero escreveu, numa carta a John Hess. Pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. Então, farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária, para não ficar contaminado, e assim, porventura, infligir e poluir outros, e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará, e eu terei feito o que Ele esperava de mim, e, portanto, não sou responsável pela minha própria morte, ou pela morte de outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima. Veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada, nem insensata e não tenta a Deus. Eu achei essa palavra muito precisa. Claro que nós não estamos vivendo o momento da peste negra, mas olha o que Lutero fala. Ele fala o seguinte: se não tem necessidade de eu ir, eu não vou. Não vou ficar me expondo para eu ficar doente e depois contaminar outros. E eu tenho fé, isso é fé. É uma fé que não tenta a Deus. Então, a gente tem que ter cuidado, irmãos. Essa coisa de falar, não, isso aí é besteira, está tudo normal, vou viver de qualquer jeito. Irmão, cuidado, não tente a Deus não. Não tente a Deus não, porque Deus é o criador de tudo, Ele é criador do universo, e Ele é criador inclusive dos vírus, porque nada que existe, não é verdade? Tudo que existe foi criado por Deus. Então, a gente não pode tentar a Deus. Então, nós estamos sendo prudentes, seja prudente, use o seu alquinho, tá bom? Lave as suas mãos, evite lugares com muita aglomeração, tá? Se você é de algum grupo de risco, então tenha mais cuidados ainda. Quero pedir perdão ao meu querido, qual é o seu nome mesmo, irmão? É Jean? Jean, a gente suspendeu as atividades com as crianças hoje, por isso que você não teve esse suporte, porque as crianças têm muito contato entre si. E aí, desculpa, depois eu vou pegar seu telefone e vou adicionar você, viu, Luiz? Também, se quiser, você também, qual é o seu nome mesmo, irmão? Hudson, se vocês quiserem, eu posso colocar o WhatsApp de vocês no grupo de comunicados da igreja. Lá só administradores que postam, só para saber do dia a dia, tá bom? Dessas orientações. Por isso eu peço perdão. Então, irmãos, não vamos tentar a Deus, vamos ser sábios, para que a gente não venha a cometer um pecado, não é verdade? Graças a Deus, nós estamos aqui hoje. Eu vou falar para os irmãos de muitas igrejas que possuem maior aglomeração, suspenderam os cultos presenciais, estão tendo apenas culto virtual, né? Então estão tendo culto, mas para os membros assistirem de casa. Nossa igreja ainda é pequena, então dá para a gente estar aqui junto, tá? Mas com os devidos cuidados, tá bom? Bom, parece até que realmente a gente já sabia do momento em que estaríamos vivendo, né? Como a irmã Fernanda falou. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro fruto do Espírito, a terceira manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, que é o quê? Vamos ver lá em Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Vamos falar todos juntos? 1, 2, 3 e... Travou. Travou mesmo? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Vamos lá? Até o terceiro.
Mas o fruto, irmão, todo mundo junto, irmão. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Então, paz. Nós vamos falar hoje sobre paz. Como ter paz em meio à guerra, em meio às tribulações, em meio a esse mundo tão hostil, a esse mundo tão difícil. Porque, olha quantos problemas nós, como sociedade, tem enfrentado nos últimos dias, né? Primeiro foi o negócio da água, a água contaminada, suja, uma coisa terrível. A gente teve que ter custos aí absurdos com água mineral. Agora, esse problema de vírus, mas também temos problemas com violência, com tantas outras doenças, tantas coisas que costumam nos tirar a paz, nos trazendo preocupações. Eu já havia pregado no ano passado sobre isso, sobre a paz, e eu falei sobre 3 tipos de paz que você precisa ter. O primeiro tipo é a paz com Deus. Paz com Deus. Romanos 5:1 diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pelo fato de Deus ter nos justificado, ou seja, nos absolvido, apesar dos nossos pecados ter nos declarado justos, nós podemos experimentar a paz com Ele. É o ministério de Cristo, que é o ministério da reconciliação. Deus, através de Cristo, se reconciliou conosco. Então é possível ter paz com Deus mediante Cristo. Só há um caminho para essa paz. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Então, só através de Jesus é possível experimentar paz com Deus. O segundo tipo de paz é a paz emocional. E a gente pode dizer que essa é a paz de Deus. A paz que Deus oferece. O que é essa paz emocional? É esse sentimento mesmo de tranquilidade, é um sentimento interno, né, de um estado de espírito, de bem-estar, de tranquilidade. Isso está lá em Colossenses 3:15. Colossenses 3:15, diz assim, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Então, o apóstolo Paulo fala que essa paz de Deus, ela é o juiz, tem um nome técnico disso em teologia bíblica, esse árbitro, essa palavrinha, é um rapaxilegômena. Olha que nome difícil. Ou seja, esse termo só aparece essa vez na Bíblia, uma única vez. E esse termo juiz, na verdade ali, é árbitro. Ou seja, que essa paz de Deus seja o árbitro. Para que serve o árbitro no jogo de futebol? Para cuidar que as regras, né, sejam cumpridas. Ou seja, para que haja paz. Já viu o jogo pelada sem árbitro? Vira bagunça, vira briga, com certeza. O cara saiu, não saiu, foi falta, não foi. Então, o árbitro. Então, Deus deu um árbitro para nós. É a própria paz dele. Ele quer nos dar essa paz. Ou seja, a paz de Deus, o árbitro, né, que é o próprio Deus, manterá a gente nessa paz, mesmo quando tudo parecer caótico. Então, que a paz de Deus seja o árbitro. Bom, não dá para a gente ignorar, a gente às vezes está passando por um momento difícil, e a vontade da gente é fugir, sumir em desespero, mas a verdade é que não tem como fugir de si mesmo. Você já teve a sensação de querer sumir? Eu já tive várias vezes. Minha vontade é sumir. E às vezes tem gente, né, que infelizmente tira até a própria vida num ato desesperado de querer sumir da existência. Só que é justamente isso. Às vezes a pessoa tira a própria vida em desespero porque não tem como sumir de si mesmo.
Não adianta, eu posso sumir daqui fisicamente, ir para o outro lado do mundo, lá para o Haiti, para o Tahiti, Haiti não, Haiti é aqui na América, lá para o Tahiti, naquelas ilhas, aqueles lugares bonitos, mas a minha mente vai continuar atormentada, se eu não tiver essa paz de Deus. Então, só é possível ter essa paz a partir de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E o terceiro tipo de paz é a paz nos relacionamentos, que é a paz com as outras pessoas. Romanos 12, 8. A orientação de Paulo. 12, 18. Desculpa, falei errado. 12, 18. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Relacionamentos podem ser fonte de estresse. E a maioria dos nossos problemas é por conta de relacionamento. Com certeza, relacionamento com pai, filho ou filha, relacionamento com marido e mulher, relacionamento com terceiros, pessoas no trabalho, tá? Então, a orientação da palavra de Deus é que a gente deve buscar a paz. Bem-aventurados são os pacificadores, porque o reino é deles. Bem-aventurados aqueles que promovem a paz. Então, além de ser uma manifestação do Espírito, a paz, ela também é uma promessa de Deus. Deus prometeu, através de Jesus Cristo, que nós teríamos paz. João 14, 27. Jesus fala assim: deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Olha a palavra de Jesus. Jesus promete, ele fala: eu deixo com vocês a paz, mas a paz de Jesus é diferente, irmãos. A paz de Jesus, como ele coloca aqui, é uma espécie de presente. A gente não tem que lutar pela paz, brigar pela paz, ou merecer a paz. Não tem como a gente fazer alguma coisa e assim, por causa disso Deus nos dá a paz. Não, a gente não obtém a paz com os nossos esforços, a gente simplesmente deve recebê-la. E há modos de receber a paz de Deus, e é isso que eu vou falar hoje. Como receber esse presente de Jesus? Como receber a paz de Deus? Jesus, quando fala isso, não dou a minha paz como o mundo a dá, ele está fazendo uma comparação com a paz de Roma. Há um termo, a Pax Romana. Era essa paz que os imperadores queriam trazer para o Império Romano. Só que a paz romana, ela é considerada assim pelos estudiosos, um longo período de relativa paz, gerada pelas armas e pelo autoritarismo dos imperadores romanos. Isso se iniciou em Augusto, em 28 a.C., e foi até o imperador Marco Aurélio, 180 depois de Cristo. Ou seja, Jesus está falando, não é essa paz aí do império que eu estou deixando com vocês não, porque essa paz é uma falsa paz. A paz que nós vivemos no mundo é uma falsa paz. Por quê? Ou essa paz é imposta por meio de lutas, ela é conquistada por meio de batalhas e guerras, e no final tem um período de relativa paz, ou ela acontece quando há um armistício. Você sabe o que é um armistício? É o que a Coreia do Norte vive com a Coreia do Sul. Armistício, estamos em guerra, mas agora a gente está aqui, evitando, suspendendo temporariamente as hostilidades. Então, vamos parar, a gente, é uma falsa paz. Essa é a paz do mundo. Mas a paz de Deus não depende de circunstância, não depende das partes. A paz de Deus é oferecida a nós. E como podemos receber essa paz? E aí vou falar de 5 princípios, eu já orientei os irmãos, porque as mensagens agora têm muitas citações bíblicas, tem pontos práticos para que você possa aplicar na sua vida. Então procure sempre trazer um papelzinho ou anote aí no celular, Agora a gente tem esse recurso, esses aplicativos de notas.
Então procure anotar as referências bíblicas e os pontos, tá bom? Primeiro, e gostaria de destacar que os pontos das mensagens, o tema é discutido na célula, e lá a gente pode aprofundar e compartilhar melhor, e assim aplicar para a nossa vida. Lembrando que por 2 semanas também os encontros das células estão suspensos, tá bom? Então vamos lá. Primeira orientação, para que você possa receber a paz de Deus. Obedeça os princípios dele. Obedeça a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 165. Olha o que diz o salmista. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há nada que os faça tropeçar. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles, para essas pessoas que amam a lei de Deus, não há nada que os faça tropeçar. Não há como nós podermos desfrutar a paz de Deus se estivermos em desobediência. A gente tem experiência disso, não é verdade? Quando nós cometemos algum pecado, estamos transgredindo, nos afastando daquilo que é a vontade de Deus, há paz em nosso coração? Não há, porque a paz é o árbitro. Então a paz vai, se você está sem paz, é porque você está longe de Deus, porque não tem buscado viver de acordo com a palavra dele. A gente só pode viver em paz se vivermos em harmonia com Deus. E como? Como viver isso? Através da palavra de Deus. A Bíblia traz as orientações para as nossas vidas. Lá tem as promessas de Deus, os mandamentos de Deus. É na Bíblia que é expressa a vontade dele. E é por isso que nós temos essa reunião aqui, para que vocês possam aprender a partir da Bíblia. Ou eu estou falando alguma coisa aqui fora da Bíblia? Não. A gente abre a palavra de Deus, agora digitalmente, né? Aqui, mas é a Bíblia Sagrada, e a gente lê a Bíblia e expõe a verdade de Deus, a orientação de Deus. É por isso que tem escola bíblica dominical, é por isso que tem a Bíblia impressa e nos meios digitais que você tem acesso. Não precisa nem gastar dinheiro mais hoje em dia para ter a Bíblia na mão, irmão. É só baixar um aplicativo na Play Store, no App Store, gratuitamente você tem a palavra de Deus disponível na tua mão. Olha que coisa. Nos tempos de Jesus, você tem noção de que o Novo Testamento custava o equivalente a 200 ovelhas? Você tem um Novo Testamento? Para você extrair o couro das ovelhas para poder ter a Bíblia na mão? Então a gente não dá valor do acesso, da facilidade de acesso à Bíblia. Então, quer buscar a paz? Busque a palavra de Deus, use-a como um manual para a sua vida. A segunda orientação é: aceite o perdão de Deus. Aceite o perdão de Deus. Porque uma das coisas que mais tiram a nossa paz é a culpa. A culpa. Nós somos sobrecarregados pela culpa, pelo nosso pecado, por aquilo que nós fizemos ou estamos fazendo que é errado. A gente sabe que é errado, porque a consciência e o Espírito está ali mostrando que é errado, e aquilo destrói a nossa alma. Culpa, por causa do erro. A única forma de ganhar paz é tendo consciência limpa. Só é possível receber essa paz de Jesus com consciência limpa. E só Deus pode conceder isso para a gente. Como, pastor? Porque eu não aguento mais o peso desse pecado, o peso dessa culpa. Olha só o que a palavra de Deus fala sobre quem Ele é. Miqueias 7,18. Profeta lá do Antigo Testamento. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia.
Esse é Deus. Ele não retém a sua ira para sempre. Deus, ele perdoa a iniquidade, Deus esquece do nosso pecado. Ele tem prazer na misericórdia. Deus fica alegre, aquilo alegra a Deus, ele nos perdoar. Não é algo que ele faz chateado, ele se alegra em nos perdoar. Então, quando a gente busca a Deus, ele limpa a nossa ficha. Como ter a ficha limpa com Deus? 1 João 9. 1 João 9. Se confessarmos, deixa eu esperar ele colocar. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para ter a consciência limpa é necessário que haja confissão de pecados. E eu entendo essa confissão aqui, meus queridos, é uma confissão que tem que ser falada para o outro, para o próximo. Nós temos experiência aí com o Celebrando a Recuperação e vemos como é maravilhoso quando temos um espaço seguro de confiança, onde nós podemos abrir o nosso coração para outro ser humano. Por que que isso faz toda a diferença? Porque é claro que Deus nos ouve. Deus sabe, mesmo antes de você falar com Ele, tudo que você fez na vida, todos os seus erros. Mas quando a gente fala com alguém, e Deus coloca alguém na nossa vida para a gente poder falar e abrir o coração, isso é libertador. E quando esse alguém ainda oferece o perdão, de preferência a pessoa que foi ofendida, mas às vezes não é possível. Às vezes a pessoa ofendida já até passou dessa para uma outra vida, então não tem como mais pedir perdão para aquela pessoa. Mas quando você fala com outra pessoa, e aquela pessoa fala, meu irmão, você está perdoado, porque Deus te perdoou, Ele é infinito em misericórdia, e você pode tirar aquilo do teu peito, você experimenta a paz. A paz é como tirar um peso das costas, não é assim? Eu ouvi o pastor Ed Renekiewicz lá no congresso do Celebrando a Recuperação do ano passado, trazer a mensagem de abertura, falando sobre aquele episódio da mulher adúltera. E ele trouxe um salmo, que se eu não me engano é o Salmo 89, eu vou até, não sei nem onde está minha Bíblia digital aqui, está aqui, gente, pelo amor de Deus. Salmo, deixa eu confirmar se é esse, para não falar errado, porque é uma palavra maravilhosa essa, sobre a paz, porque o tema era celebrando a paz. Salmo 85, confundi com 89, Salmo 85, versículo 10, abra por favor. Hoje em dia tem até o Google para te ajudar a achar os versículos da Bíblia, né? Então, olha que coisa, você quer assim, versículos sobre paz, você coloca, versículos sobre perdão, e tem lá, tecnologia maravilhosa. Olha só o que o Salmo 85 diz, a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. E aí ele trouxe, baseado nesse versículo e na história da mulher adúltera, ele vê a aplicação desse versículo. E ele fala o seguinte, que aqueles homens reuniram aquela mulher para apedrejá-la por causa do pecado. E, ao fazerem isso, né, eles estão primeiro falando sobre a verdade sobre aquela mulher, que é o que? Ela não é adúltera, né? Ela cometeu adultério, é a verdade. Adultério era um pecado e um crime naquele tempo, inclusive estava na lei de Moisés, e a punição era o quê?
a morte por apedrejamento. E aí isso é a justiça. Justiça. Então, a verdade e a justiça. E aí vem Jesus e fala: aquele que não estiver pecando, ou não tiver cometido pecado, depende da tradução, que atire a primeira pedra. Aí está manifestado a graça. E por fim, depois da verdade, da justiça e da graça, a paz. Então, é necessário, muitas vezes, que nós venhamos parar de negar o nosso pecado, fugir, né, o primeiro ponto que a gente aprende, né, no estudo de Paz, a negação, fugir da negação. É preciso enfrentar a verdade da sua condição, do seu pecado, porque se você não enfrentar essa verdade, você não vai passar pela justiça. Só que é necessário, antes de experimentar a misericórdia, saber o que aquilo ali que você fez causa ou causou, para que Deus possa chegar com a sua misericórdia e assim te libertar. Apesar de você ter feito isso, a condenação ser essa, eu te absolvo, e aí você recebe a paz. E às vezes, como que é possível passar por isso tudo? Através da confissão de pecados. Quando você fala para alguém, confessa, pede perdão, e aí Deus fala que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Ou seja, a partir do momento do perdão de Deus, você é purificado, você está limpo para viver uma vida diferente. Então não precisa mais carregar a culpa do pecado, carregar o peso dessas transgressões. Confessa e Deus vai te libertar e vai trazer paz para a sua vida. Então, o primeiro ponto, vamos lembrar: obedecer os princípios de Deus. O segundo, aceitar o perdão de Deus. E o terceiro ponto é: concentre-se na presença de Deus. O teu foco tem que estar em Deus, e não nas circunstâncias da vida que estão te tirando a paz, e não nos problemas. A gente está agora vivendo aí, né, essa turbulência toda de coronavírus, mercado financeiro. Tenha certeza que nós vamos experimentar uma recessão, pior ainda, na economia esse ano, porque tudo isso, imagina, diminuiu o fluxo de comércio, de mercadorias, e uma série de coisas. Então, vão vir dias mais difíceis, mas a gente não tem que ficar olhando para essas coisas, a gente tem que olhar para Deus, gente, como o irmão falou aqui. Não tem que ficar sofrendo: será que eu vou ter emprego? Será que eu vou perder o emprego? Será que eu vou pegar essa doença? Tome os devidos cuidados, como Lutero falou. Se por um acaso eu tiver que ser levado, é a soberania dele. Eu não vou viver aflito por causa disso. Só uma pessoa que tem um foco em Deus pode viver em paz no meio da tribulação. Se você ficar olhando para o mundo, você vai ficar desesperado. Aí você pode desviar o olhar para si mesmo. Se você olhar para si mesmo, você vai ficar deprimido, porque vai ver a realidade de quem você é. Agora, se você olhar para Cristo, você vai encontrar descanso e vai poder encontrar paz. Aquilo em que você se concentra determina o nível da sua paz pessoal. Então, concentre-se em Deus. Pastor, como que eu vou saber se eu estou me concentrando em Deus ou nas circunstâncias? Será que existe algum indicador na minha vida que possa mostrar se eu estou, né, igual um negocinho daquele, um VU, né, que você está olhando para Deus, você está olhando para as coisas? Tem, gente. Deus deixou em nós um indicador de que se nós estamos olhando mais para Ele ou mais para as coisas. Sabe qual é o nome disso? Estresse. O estresse é o indicador se você está mais focado em Deus ou mais focado nas coisas. Não é assim? Ficar tenso é uma indicação de que desviamos os olhos do Senhor e nos fixamos nas circunstâncias, nos problemas.
Nós ficamos estressados quando nós olhamos para os problemas e não para a fonte de solução dos problemas. Porque se você tem certeza de que Deus está no controle do universo, Deus está no controle da sua vida, e que nada no mundo acontece se não estiver debaixo da vontade de Deus, se você tem confiança plena nisso, você ia ficar desesperado. Por quê? Você ia saber, não, estou enfrentando essa situação, tudo bem que eu fiz uma coisa errada e tal, mas agora eu já me arrependi, Deus está no controle e eu vou passar por isso. Aí você teria paz. Ou, estou vivendo esse momento difícil da economia, mas eu tenho certeza que Jesus prometeu que Ele me daria o pão a cada dia. Então, se eu não tenho para amanhã, quando chegar amanhã, Deus vai providenciar o pão. Então, se a gente colocasse o foco em Deus, nós não andaríamos estressados. Mas o problema é que a gente olha para as coisas, olha para a gente mesmo, não vê solução em nós, às vezes não vemos capacidade em nós mesmos para resolvermos os problemas, aí ficamos ansiosos, ficamos estressados, doentes e morremos antes do tempo. Então esse é um indicador. Então observe a sua vida. Você está andando estressado, está ansioso, tem que buscar mais a Deus. O Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46, versículo 1. Socorro bem presente nas tribulações. Ele fala assim: Deus é o meu refúgio e fortaleza, Ele vai me livrar das tribulações? Não, ele fala que Deus é socorro nas tribulações. As tribulações vão vir, mas há um socorro, há uma presença de Deus. O Salmo revela e o versículo 10. Olha o que esse Salmo maravilhoso fala. É o Salmo que em momento de sepultamento, a gente sempre usa, esses momentos terríveis, Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aquieta-se. Fica calmo, para um pouco, respira. Silêncio. Para de falar, de reclamar, de pedir, de murmurar, de tentar resolver o problema. Fica calmo, aquiete-se. Esse salmo foi escrito na época do profeta Ezequias, e na época do profeta Ezequias, Jerusalém sofreu uma investida muito grande dos assírios. O rei era o Senaqueribe. E eles fizeram um cerco a Jerusalém. Jerusalém é uma cidade murada. Eles fizeram um cerco a Jerusalém, não sei quantos mil homens foram lá e cercaram Jerusalém e acabar com Jerusalém. E aí naquele momento não tinha mais o que fazer, eles cercaram, ou seja, quando você cerca uma cidade, não tem como arrumar comida, não tem como arrumar água, e o povo lá dentro vai morrendo ou de fome ou de desespero, não tem o que fazer. E depois, quando eles estão super fragilizados, o invasor entra. E aí, no momento limite, Deus veio com a salvação, veio uma peste sobre aqueles homens, um monte deles morreram, eles saíram fugidos. Parece que viram um exército celeste e bateram em retirada. Deus veio com socorro. Ele é o socorro presente. Então, o Salmo fala duas coisas: que nós devemos nos aquietar quando tivermos problemas. A maioria dos problemas advém da nossa inabilidade de ficarmos calmos. Às vezes chega um problema, a gente nem pensa, nem reflete, já quer sair resolvendo as coisas, e você gera mais problemas, e aí quer resolver dá o jeitinho, e aí o jeitinho sai pior, a emenda é pior do que o soneto, e aquela coisa. Então calma, a gente tem que aprender a sentar e contemplar o Senhor, ter um momento de descanso, um momento de oração, ao invés de começar o dia na correria, acorda mais cedo, para o seu momento de silêncio, de oração, para começar o dia pronto para enfrentar as adversidades. E a segunda coisa é que o Salmo fala: saibam que eu sou Deus. O Salmo está lembrando, Deus está nos lembrando de quem Ele é. Já ouviu a expressão que a gente está no olho do furacão? É um provérbio, uma expressão, no olho do furacão. Só que
quando as pessoas falam sobre o olho do furacão, elas se referem ao quê? Ao ápice do problema, não é? Mas não é assim que acontece, não. No olho do furacão, há calmaria. Coloca aí, pesquisa na internet. Tem aquele furacão enorme que tem a foto do satélite, você vê aquelas nuvens e tem um olho. No olho do furacão, o vento é manso, você olha o céu estrelado, vê o azul do céu. É um vácuo. Então, quando Deus fala, saibam que eu sou Deus, é porque Ele está falando, há um lugar de calmaria no meio da tribulação. No meio desse furacão tem um olho, que é um espaço em que você pode experimentar a paz. Então é nesse lugar que nós temos que estar. Ainda que tudo esteja desmoronando ao seu redor, certamente há um centro sossegado na sua vida, e esse centro é Deus. E nós vamos cantar depois, há um lugar de descanso em ti. Quarto, confie no propósito de Deus. Confie no propósito de Deus. Para experimentarmos paz, temos que confiar no propósito divino. Mesmo que as coisas ao seu redor não façam sentido. Essa doença não faz sentido, esse desemprego, essa dificuldade não faz sentido. Esse problema conjugal não faz sentido. Mesmo que não faça sentido, devemos confiar nos propósitos dele. Provérbios 3, 5 e 6. Fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. São 4 verbos aí. Confiar no Senhor, não se apoiar no seu entendimento, reconhecer o Senhor e ter as veredas endireitadas. Vou falar rapidinho sobre os 4. Confiar. Tem um monte de coisas na nossa vida que não faz sentido, que está fora de controle, que a gente não consegue saber o que fazer. Diante dessas coisas, a gente tem que fazer o quê? Confiar. Só confia. Aí, a segunda coisa, o segundo verbo quer dizer mais ou menos a mesma coisa. Não se apoie em seu próprio entendimento. Entendimento humano, a gente fica perguntando o porquê, o como, quando vai passar, porque a gente quer entender a situação. Porque o ser humano é assim. Deus criou o ser humano e falou assim, dá nome para as coisas. Então, a gente tem na nossa essência a vontade e a necessidade de dar nome para as coisas, de entender as coisas. E isso é uma coisa boa, fez a gente chegar até aqui. Mas até as coisas que são inexplicáveis a gente quer explicar. E quando a gente não consegue explicar, a gente fica desesperado. E aí o provérbio fala, não confie no seu próprio entendimento. Não se apoie, apenas confie nele. Então, quando não sabemos o porquê, o como, o onde, o quando, a gente simplesmente tem que confiar. Só assim vamos experimentar a paz. Precisamos enfrentar o fato de que nem todas as nossas perguntas serão respondidas. Terceiro verbo, reconheça o Senhor. Devemos, como eu disse, nos aquietar e sermos capazes de reconhecer a presença de Deus em meio a todas as situações da vida. Confiarmos que Ele usará cada situação para o nosso bem, a gente tem falado isso várias vezes. Isso é fé. Reconheça que Ele está no controle de tudo. E o quarto é a promessa de Deus. Ele endireitará o seu caminho. Deus vai colocar a sua vida no eixo. É Ele. Ele tornará retas as veredas. As veredas são tortuosas. Veredas é um caminho, uma trilha. E o texto fala o seguinte, que Deus vai tornar reta a trilha. Então você vai andar com facilidade. Só que a gente fica querendo endireitar os nossos caminhos. E aí a gente acaba por entortar mais ainda.
E a quinta orientação, então, recapitulando: a primeira, obedeça aos princípios de Deus. Segundo, aceite o perdão de Deus. Terceiro, concentre-se na presença de Deus. Quarto, confie nos propósitos de Deus. E quinto, peça a paz a Deus. Peça a paz a Deus. Está vivendo um momento de turbulência, perdeu a paz, está estressado? Ore. Se quisermos ter a paz de Deus, precisamos pedi-la. Filipenses 4, 6 a 7. Olha o que a palavra diz. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Paulo está falando, ora, não fica preocupado, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, no meio de tudo isso, não fique preocupado, peça a Deus. Não é que Deus não sabe o que você está sofrendo, Ele sabe o que você está passando. Só que o fato de orar a Deus traz paz. A oração é a causa, a paz é o efeito. Você ora e alcança a paz. Se você não está orando, provavelmente está se preocupando. Se você não está orando, está se preocupando. Preocupação e ansiedade são sentimentos inúteis, desperdício de energia, é o oposto da paz. Paulo fala, não fiquem preocupados com nada. Você sabe que a origem da palavra ansiedade, porque tem uma tradução que fala, não estejam ansiosos. A origem é do germânico e traz o sentido de sufocar. Ansiedade é essa sensação de sufocamento, não é? Quando está ansioso, o coração fica apertado, você perde até o ar. Então, fale com Deus, ore, coloque diante dele os seus problemas. Jesus falou numa parábola chamada parábola do semeador, Evangelho de Lucas, capítulo 8, tá? E ali ele conta a parábola e depois ele explica a parábola. E no versículo 7 ele fala assim, que uma parte das sementes caiu no meio dos espinhos. E diz o texto que os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Então, vinha o semeador, né, lançando a semente. Semente é aí o sinônimo da palavra, mas a gente pode usar como metáfora para nós mesmos, para a nossa vida. E aí os espinhos vão crescendo com a gente, os espinhos sufocam a gente. E aí quando Jesus explica lá no versículo 14, Lucas 8,14, ele fala assim, a parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Então, olha o que preocupa, riquezas, prazeres e preocupações. São as coisas que nos sufocam. Então, quando as pressões aumentarem sobre você, não entre em pânico, busque em oração, transforme essa ansiedade, essas preocupações em pedidos a Deus. Especialistas falam que uma das melhores formas de aliviar o estresse é o desabafo. E muita gente sofre porque não tem com quem desabafar. E você tem a Deus. Tem gente que orienta até a pessoa a desabafar com um bichinho de estimação, com um Tamagotchi. Lembra? Tamagotchi era um bichinho virtual que tinha que ficar cuidando. Fala assim, tinha uma colega minha que falava assim, eu vou fazer uma orelha para te ouvir, né? E fazia um negocinho assim, que era uma orelhinha para ouvir a pessoa. Quando a pessoa estava falando besteira, né? Ela falava assim, eu vou fazer uma orelhinha para te ouvir. Tem gente que fala com orelhinha, com um bichinho, com um ídolo. A gente tem o Senhor dos Senhores, o Deus eterno para poder falar. Então, desabafa com Deus. Foi isso que Pedro falou na carta dele, 1 Pedro 5, 6 a 7.
Olha a orientação de Pedro. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Conte a Deus tudo que está na sua mente, tudo que te perturba. Reconheça o controle dele sobre todas as situações, sobre todo o universo e, obviamente, sobre a sua vida também. Jesus falou, João 14:1, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Então, você só vai alcançar a paz através de Jesus Cristo, através de uma vida com Deus. Porque você vai ter na Bíblia as orientações e os princípios para viver. Você tem, a partir da Bíblia, Deus revelado como aquele que perdoa as nossas transgressões. Ele se apresenta como quem nos livra. Ele é o nosso refúgio, então temos que concentrar, botar a nossa atenção em Deus e não nos problemas. Porque Deus cuida de todas as coisas, há um propósito para cada coisa debaixo do céu. E por fim, Ele se dispõe a nos ouvir. Então ore, peça a Deus. São 5 orientações. Eu vou colocar no grupo da igreja, então se você não estiver no grupo, me lembre no final, me dê seu telefone para eu colocar, para poder você se apoiar nessa palavra. Coloca, por favor, aí, André, a oração da serenidade. É uma oração muito bonita e os irmãos aí do Celebrando a Recuperação, eu sempre falo do Celebrando a Recuperação nas mensagens, né? Nós estamos concluindo uma turma em maio. Celebrando a Recuperação é um grupo que busca o apoio a partir de Jesus, mas é um apoio conjunto, né? É o lugar em que você tem a oportunidade para confessar os seus pecados, expor as suas fraquezas e necessidades, mulher com mulher, homem com homem, né, separados, grupos distintos. Tem um estudo, são 12 passos, baseado aí nos princípios do Sermão do Monte e usando os passos dos Alcoólicos Anônimos, né, que são 12 passos maravilhosos. E é um programa que depois eu vou entrar em mais detalhes quando a gente abrir uma nova turma. Então, se você tem problemas de vícios, compulsão, dependência emocional, enfim, você pode buscar esse grupo de apoio, tá? Então, sempre é falado da oração da serenidade lá. E vamos ler todos juntos? Aqui, está ali projetado para a gente ler junto. Olha essa oração, o nome do autor é Reinhold Niebuhr. Ele fala assim: Deus, vamos todos juntos? Conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para distinguir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e, como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem, confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Então, eu vou compartilhar também a oração da serenidade. Então, quando você estiver angustiado, leia. É muito profundo, isso aqui dá um estudo aí para o ano inteiro, né? Só essa oração. E cada tema desse que a gente pode aprofundar. Mas reflita sobre isso, sobre essa oração, e que você venha buscar a paz de Deus
para o seu coração através de Jesus Cristo. E nós, como igreja, como servos de Deus, estamos aqui para te ajudar nessa caminhada. Então, aproveite o próprio pastor que está disponível, aproveite cada irmão, irmã, aproveite as células e busque a palavra de Deus, aproveite a disponibilidade da Bíblia também aí no seu celular, na internet, de forma gratuita. Se você não tem uma Bíblia, quer uma Bíblia em papel, me peça. A igreja tem Bíblia também para poder te dar, porque nós precisamos realmente nos apoiar em Deus. Vamos orar e depois vamos cantar essa canção. Pai, muito obrigado por essa palavra e te agradecemos também por essa paz que nos é dada como presente, a paz contigo, através da reconciliação, através do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que o Senhor nos dá, esse sentimento de leveza, de alívio, e também a possibilidade de nós vivermos em paz com as pessoas que estão à nossa volta, que nós sejamos verdadeiros promotores da paz neste mundo, mas nos ajude, Senhor, a recebermos essa paz que o Senhor tem para nós. Que esses princípios da Tua palavra possam estar firmados em nossos corações, que nós não venhamos a nos desviar deles. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.